Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo e psicoterapeuta há mais de 10 anos e também sou coordenador do projeto Revelando Ser, que desenvolve um trabalho com pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Primeiramente, o que eu queria falar com vocês é sobre como é estar aqui fazendo um vídeo sobre essa temática. Esse vídeo é o primeiro de muitos que tanto eu como as demais pessoas do projeto vai estar se mobilizando para fazer. E fazer esse vídeo vem suprir uma necessidade que é trocar de maneira mais direta com as pessoas, que é socializar um pouco mais, que é compartilhar um pouco mais tudo que a gente tem vivido no projeto. A gente está junto há mais de 2 anos, discutindo sobre esse tema, pensando nas ações que a gente quer fazer, pensando em formas de materializar esse projeto. E a gente tem vivido muita coisa, a gente quer realmente socializar com as pessoas mais sobre isso. Então, tudo que a gente tem estudado, que a gente tem aprendido, que a gente tem discutido entre a gente, que a gente tem sofrido também, a partir de se envolver com a temática que traz muitos desafios e tal. Então, assim, a gente vai fazer um encontro agora, dia 24 de agosto, aqui em Recife, que o subtema dele é Saindo do Silêncio. E a sensação que eu tenho é que a gente, enquanto projeto, também está saindo do nosso silêncio. A gente já tem escrito textos, divulgado o projeto, feito rodas de conversas e indo dar palestras em alguns lugares, mas estar aqui hoje fazendo um vídeo sobre o projeto também é um passo a mais nessa quebra desse silêncio, nessa saída desse silêncio para poder trocar com mais pessoas. Particularmente para mim não é tão fácil estar aqui fazendo vídeo, eu não sou uma pessoa muito adepta das redes sociais, tenho um Instagram que não uso, tenho um Facebook que uso pouco, e também interajo um pouco com as pessoas que respondem lá e que comentam as coisas que eu posto, mas essa necessidade que a gente sentiu no projeto de poder trocar mais diretamente com as pessoas faz com que eu esteja aqui me colocando nesse desafio de estar utilizando desse recurso também para a gente poder estar dando mais acessibilidade a essa temática. Uma outra coisa que para mim é forte e que dificulta estar fazendo vídeo é uma certa dinâmica que acontece nas redes sociais. Na verdade não é só nas redes sociais, né? Na verdade a rede social é um exemplo, é um espelho de coisas que acontecem na cidade como um todo. Mas eu sinto muito que nas redes sociais existe um certo imperativo, é como se as redes sociais determinassem que as pessoas têm que estar felizes o tempo todo. Então muitas pessoas que eu vejo gravando vídeos para poder postar nas redes sociais, elas trazem assuntos, onde as pessoas podem falar de coisas boas, positivas, alegres, inspiradoras, motivacionais. Então é como se as pessoas pensam em trazer vídeos, muitas vezes, que possam trazer uma coisa boa para a pessoa, que a pessoa fique se sentindo bem com aquilo. E a pegada dos conteúdos que eu quero começar a compartilhar com vocês através desse vídeo não vai muito nessa linha não. Na verdade, falar sobre abuso sexual evoca muito sofrimento. Toca em feridas, toca em situações que muitas vezes é muito delicado e muito complexo falar sobre elas. Então, assim, falar sobre abuso sexual muitas vezes junta temas que não são muito fáceis de estar se juntando para falar, como sexualidade, que é um tabu, como violência, como família. Então, juntar essas temáticas para falar junto não é uma coisa muito simples. Muitas vezes não é tão agradável. Eu lembro muito de quando eu fui dar algumas aulas em algumas faculdades, a convite de alguns professores amigos para falar sobre essa temática, e lembro muito que quando eu chego na faculdade, quando eu chego para dar aula na sala, os alunos estão lá conversando e, conversando sobre outras coisas, até brincando, e aí eu chego para falar sobre esse assunto. E quando eu começo a falar, eu vejo que o clima da sala muda. Quando eu começo a trazer alguns vídeos, quando eu começo a trazer algumas reflexões, alguns relatos dos atendimentos que eu já fiz dentro dessa temática, então eu vejo que aquele clima que estava mais ameno começa a ficar mais tenso, mais angustiante. Já presenciei alguns alunos chorando na sala de aula quando eu estou falando sobre temática, e aí eu fico sempre me perguntando o que será que está se passando na cabeça dessa pessoa, sabe? E aí penso, será que ela passou por algo parecido? Será que ela conhece alguém muito próximo que passou por uma situação desse tipo? Ou será que ela somente é uma pessoa muito sensível e que naquele momento esteja se colocando empaticamente no lugar de alguma outra pessoa que ela nem conhece, mas que está vivendo um sofrimento muito grande? Então falar sobre o abuso sexual aqui, fazendo vídeos nas redes sociais, muitas vezes não é um convite dizer assim, olha, chega aí que a gente vai conversar agora sobre um tema maravilhoso, um tema muito bom, muito inspirador e que você vai sair com energia muito legal. Não, muitas vezes não é esse o convite.
Muitas vezes é um convite para você entrar em contato com um tema que é denso, que é sofrido, que faz você ficar introspectivo, que faz você repensar sobre a sua própria vida e a vida de pessoas próximas a você. Então, é um tema que muitas vezes realmente não é agradável, mas quem é que disse que a gente só pode falar de coisas agradáveis, né? Então, assim, mas uma coisa que eu também quero acrescentar é que não é que no fundo o que eu quero compartilhar com vocês através desses vídeos não seja lá no fundo uma mensagem esperançosa e otimista. Eu provavelmente não estaria fazendo esse vídeo aqui se eu não achasse que tem um benefício para a gente, enquanto sociedade, enquanto cultura, enquanto humanidade, falar sobre essa temática. Eu realmente penso que é muito importante a gente falar sobre essas questões. Mas assim, eu também até acho muito legal estar falando desse lugar que eu estou falando agora. Por quê? Porque eu já acompanhei muitas pessoas que me procuraram e estavam muito perdidas e muito sofridas com o tema do abuso sexual. E lá no começo era muito denso. E eu pude acompanhar essas pessoas ao longo de um processo e no final consegui ajudar essas pessoas a estarem muito mais felizes com a vida delas, com isso que aconteceu. Então assim, no fundo, o que eu acredito é que é muito importante falar porque é possível a gente encontrar um lugar de estar mais em paz, de estar mais livre, de não estar carregando tantos pesos desse passado. Lembra muito uma frase que um psicólogo uma vez falou numa palestra sobre abuso sexual e que eu achei essa frase muito sensível. Ele falou assim, que o abuso sexual não precisa ser a capa do livro da vida de ninguém. Mas muitas vezes, quando a gente não toca nesses assuntos, até de maneira inconsciente, esse abuso sexual fica ali por trás, norteando a minha vida. E quando eu posso falar sobre isso, e talvez ele trata do sofrimento, pode ser que o abuso sexual deixe de ser a capa do meu livro e passe a ser somente um dos capítulos. É um capítulo, não tem como apagar. Aquilo aconteceu. Mas ao elaborar esses sentimentos, essas emoções que muitas vezes são negativas, essas pessoas podem ficar muito melhores com elas mesmas, com as pessoas próximas, com a sua família. Enfim, então lá no fundo a mensagem ela é otimista, ela é esperançosa. Mas muitas vezes o processo, talvez antes de falar das coisas boas e legais desse processo, eu talvez tenha que falar de como é difícil passar por isso tudo. Lembra muito uma frase, outra frase, né, que tem naquele filme Matrix, uma frase do Morfeu, quando ele fala com o Neo, né? Ele fala que em algum momento o Neo vai entender que existe uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer aquele caminho. Então eu sei e confio muito que é muito importante e que é possível ter coisas muito boas a falar sobre isso, mas o processo é bem desafiante. Lembro agora de algumas falas de alguns clientes que eu acompanhei e que depois trouxeram alguns relatos do tipo assim, mas agora que eu comecei a falar sobre isso e que eu lembrei de certas coisas, eu não consigo mais parar de pensar nisso e agora eu não consigo mais falar com a minha mãe, eu não consigo mais encontrar o meu tio, eu não consigo agora transar com o meu companheiro ou companheira sem lembrar dessas memórias intrusivas que aparecem. Então qual é o benefício que eu realmente estou tendo em acessar essas memórias? E é difícil poder, nesse momento, chegar para o cliente e sustentar que ainda assim é possível e talvez seja importante falar sobre isso. Mas ao longo do próprio processo é possível também esse cliente perceber que quando ele não estava falando sobre isso, ele também carregava uma série de sentimentos, uma série de sofrimentos que ele nem se dava conta. E a gente poder ainda assim mergulhar mais nesses conteúdos e depois de algum tempo os clientes ficarem melhor com suas próprias vidas. Então assim, volto a dizer, no fundo a mensagem é muito positiva e muito esperançosa, mas o processo tem que passar por alguns caminhos um pouco espinhosos, meio desertos, mas a gente está se propondo a isso. Enfim, o vídeo está ficando muito bom, eu tenho muita coisa para falar. Esse é só um primeiro de tantos vídeos que eu quero realmente fazer. E eu queria convidar também as pessoas daqui de Recife, a quem se tocado, chamado a participar desse encontro que vai acontecer nesse sábado agora, dia 24, onde a gente vai passar o dia inteiro falando sobre abuso sexual, sobre esse muro do silêncio e também sobre a abordagem centrada na pessoa, que é a abordagem, a base teórica que norteia o projeto Revelando Ser. Então é isso, pessoal. Espero que esse recurso que a gente está usando aqui possa ser um canal que a gente possa trocar mais, divulgar mais, talvez sensibilizar as pessoas a olharem para essa temática que é tão importante.